ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, seja bem-vindo aqui a ZY3, a sua rádio digital ao redor do mundo. Eu sou o Paulo e hoje nós vamos falar um programa muito legal, que é um programa de saúde. E no programa inicial que nós temos aqui, nós vamos estar falando sobre os olhos, que é a janela da alma, né? A janela da alma. E para falar aqui a respeito dos olhos, nós estamos aqui com o doutor Fábio Vilela Ribeiro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Paulo. Tudo bem com vocês aqui? Um prazer estar aqui com vocês. E você, doutor, há quanto tempo você clinica nessa parte de oftalmologia? O médico oftalmologista, muitos acham que o médico oftalmologista é como se fosse um dentista de olho, só cuidasse de olho. Mas ele é um médico, faz 6 anos de medicina e depois, dependendo da especialidade dentro da oftalmologia, ele faz mais 2 ou 3 ou até 4 anos de especialização. Então eu me formei em 83, 37 anos, vai fazer em dezembro, e já estou na profissão há 35 anos. 37, mas em São José, clinicando, dia 12 de julho eu completei 34 anos na querida São José dos Campos. É inacreditável, né? Mas a gente brinca, né? Muitas vezes, fala assim, bom, nós nos formamos, fomos para o mercado, mas a gente não para de estudar nunca, né? Porque tanta coisa vem acontecendo, né? Principalmente nas últimas 3, 4 décadas, a medicina, na minha área de oftalmologia, então a medicina passou por muita modernidade, muita atualização tecnológica, e isso a gente pode oferecer hoje para os nossos pacientes. E a oftalmologia é uma especialidade interessante porque ela cuida do bebezinho de horas de nascido até uma pessoa com 100 e poucos anos. É muito interessante que é uma especialidade que abrange uma faixa muito grande da vida, né? Isso daí você me deixou curioso agora. Desde bebezinho? Bebezinho. Tem gente que me pergunta, doutor Fábio, o senhor atende bebezinho? Porque eu sou oftalmopediatra também. Eu adoro atender crianças, então criança tem que ter um jeito especial de tratar. Não uso roupa branca, essa era a roupa que eu estava no meu consultório há menos de meia hora. Eu uso roupa colorida, uso suspensório, calça de outra cor, porque a criança, quando vê um médico de branco, ela fica com medo, né? Então existe um lado acho que vai tomar injeção, né? Vai tomar injeção aí. Você manda abrir o olho, ela abre a boca e tal. E complementando o que você falou da importância dos olhos, né? 85% do que nós nos comunicamos com o lado externo da nossa pele, né, do nosso corpo, é através da visão. Sobram 15% para audição, gustação, tato e olfato. Então, não é porque é minha área, mas é o sentido humano que é mais utilizado. Uma pessoa quando ou nasce com uma cegueira de nascença, ou quando ela perde a visão, ela desenvolve os outros sentidos, né? Veja o filme Perfume de Mulher, veja o tato que uma pessoa desprovida da visão perfeita tem. Então, o olfato, né? O tato, a audição de uma pessoa que fica privada da boa visão é muito mais E é interessante, aguçado, né? Porque o pessoal não fala muito, às vezes, a respeito disso daí, mas o que mais gasta do cérebro é a visão, não é isso? A visão que mais ocupa, que mais... Exatamente. A primeira coisa que te faz saber que você está acordado, talvez o ouvido disso, despertador, se você precisa de despertador. Eu, graças a Deus, acordo com um pouquinho de luz que entra na lateral. É a visão. O cérebro começa a dar ordem primeiro para a visão, né? No meu caso, eu tenho que colocar meus óculos, senão não sai da cama, e depois ela começa a dar ordem para o resto do corpo despertando. Mas a visão é o representante do cérebro na frente do nosso rosto. É muito interessante isso. Ela faz parte do sistema nervoso central, né? Ela é um órgão do sentido ligado ao cérebro, né? A imagem se forma, os olhos só captam a imagem como 2 antenas, transmite através do nervo óptico, e a visão ela é
ela é contabilizada ou formada... Processada. Processada é a Estamos palavra na época certa. da informática, né? Aqui Processada. atrás, na parte posterior do cérebro. Então é muito interessante, né? Às vezes uma pessoa sofre um acidente e lesa, né? Lesiona, tem uma lesão cerebral na parte posterior da cabeça, é uma das primeiras coisas que acontece, ela perder a visão. Eu não sabia disso daí, que o processamento é feito aqui atrás. perto da nuca. E o mais ou nervo menos. óptico atravessa todo o cérebro, por isso que, e é tudo de cabeça, é muito interessante a uns fisiologia troços do olho. doidos, né? É como se fossem viadutos né, que cruzam, né? Então as vias ópticas, por exemplo, tem uma glândula que passa, o nervo óptico passa ao lado de uma glândula muito importante chamada hipófise. Se tem algum tumor de hipófise, comprime o nervo óptico, essa pessoa perde às vezes a metade da visão. Às vezes achando que está com problema de visão. Mas é atrás, mas é um problema neurológico. É muito né? interessante, é muito vasto. Vai né? cortando o canal, né? O canal de comunicação. Isso, exatamente. A vista é realmente a coisa mais importante que a gente tem com relação aos sentidos, né? Porque é o que faz a gente realmente andar para cima e para baixo aí. A gente vê, eu também atendo no consultório pessoas que perderam a visão, mas tem o globo ocular, às vezes perde de um olho, não perde do outro. Então a gente tem que cuidar muito bem da visão, né? E mesmo as pessoas que perdem a visão precisam cuidar do globo ocular que está ali, senão aquilo vai causar dor e vai causar infecção. Até o paciente que usa uma prótese, né? Que não enxerga, porque a prótese é feito de acrílico. Mas ela precisa ali, tem uma conjuntiva. Antigamente, os piratas que a gente via no olho filme de vidro. usavam olho de vidro, olho de vidro, né? É o famoso olho de vidro. Pirata, perna de pau e olho de vidro. Exatamente. É interessante isso daí. Você estava falando de problemas que muitas vezes acabam ocorrendo, né? Um trauma, alguma coisa, a molecada jogando bola, soltando pipa, e isso daí pode causar um trauma, e isso daí pode se refletir lá na frente? Sim, os acidentes. Tem uma palestra que eu, às vezes, eu apresento em igrejas ou em fábricas, uma palestra sobre prevenção de acidentes domésticos, principalmente. Que uma criança, o pai está mexendo com uma chave de fenda, a mãe está mexendo com uma tesoura pontiaguda, um churrasco, a criança está com um espetinho de churrasco na mão. Ela não vai, né, colocar levar o espetinho aqui ou botar a chave de fenda. É por um acidente, correndo. Nunca, olha, eu fui ver uma tesoura pontiaguda na minha mão, eu tinha 13, 14 anos, né? Então, eu sempre falo que tem uma foto nessa palestra que eu coloco todos os objetos pontiagudos que eu achei na minha casa para fazer essa foto. Nunca uma criança vai subir num lugar, pegar uma chave de fenda, enfiar no olho, enfiar na boca, enfiar no nariz. Tem sempre um adulto por perto. É um super bonder, muito comum espirrar no olho, é um espetinho de churrasco, é um vidro de álcool que pode levar à morte, porque se queimar uma grande extensão do corpo. Então, as dicas para os pais ficarem muito atentos. Criança pequena já está andando, é um perigo. Tem que sair correndo atrás, né? Remédio, deixar alcance de criança, tudo isso. Não é só na área oftalmológica. Mas tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E quais são os grandes problemas, ou os problemas mais comuns que você acaba enfrentando no seu consultório? Além de corpo estranho, nós estamos numa cidade, numa região com muitas metalúrgicas, né? Corpo estranho para aquele paciente que mesmo às vezes estando com óculos de proteção, escapa uma fagulhazinha incandescente e chega até a córnea. Isso é muito doloroso. Até uns 10, 15 anos atrás, o paciente ia numa farmácia, comprava um colírio anestésico, hoje ele não pode mais por lei. O anestésico tira a dor, só que ele estava dormindo, ele passava a mão nos olhos, ele podia com uma unha perfurar e vazar o olho dele. Parece filme de terror, mas acontecia. Problemas comuns também. Hoje diminuiu muito porque a obrigatoriedade do cinto de segurança diminuiu em 98%, 99% os traumatismos com perfuração da córnea. A córnea é a parte anterior, é o para-brisa. Comparando com o relógio, é o vidro do relógio, por onde passa a luz que vai entrar dentro do olho. E essa córnea, normalmente, eu era chamado no pronto-socorro da Vila Industrial, há 20 e tantos anos atrás, onde não tinha obrigatoriedade do cinto, com as duas pessoas no banco da frente, projetavam o vidro, quebrava e atingia os olhos.
Às vezes eu passava uma madrugada operando 4 olhos. O do casal estava na frente, às vezes de uma criança que estava atrás. Isso melhorou muito. Então, além dos traumatismos, muita conjuntivite. Nós moramos numa cidade com um índice de poluição alto. De abril a outubro, novembro, a secura do ar. A gente está vendo aí fora muito seco e muito poluído. A chuva leva um pouco da poluição e tira esse ar pesado, poluído. Vou dar um exemplo. São Paulo, Rio de Janeiro, Volta Redonda, São José dos Campos, cidades que têm refinaria de petróleo, que tem siderúrgica. Então há uma quantidade de partículas na atmosfera. Isso pode levar a problemas alérgicos, né? A conjuntivite alérgica, que ela não passa para as pessoas. A conjuntivite tem 7 tipos. As mais comuns são alérgicas, 7 tipos. Tem viral, é aquela que o cara vai para a praia e põe a mão. Agora está todo mundo com um pouco mais cuidado por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Mas assim, põe a mão na onde a outra pessoa botou ali para pedir um peixinho frito e tal. Aí uma outra pessoa veio que teve no navio e trouxe um vírus do navio. Essa pessoa pega, e vírus pega na família inteira. Pega no pai, na mãe, nos filhos, no papagaio, no periquito, na sogra, não tem como, no vizinho. Né? E sobe para o interior do país e alastra. Eu, no meu primeiro ano de formado em Campinas, num plantão, eu atendi 86 pessoas com conjuntivite viral. Ela deixa o olho muito inchado, vermelho, né? Bem inchado, quase não tem secreção purulenta. Quando tem aquele amarelinho ou esverdeado, a gente já chama de conjuntivite bacteriana. Tem uma bactéria que eu tenho que interromper o ciclo dela com um antibiótico bom, um antibiótico potente. Tem uns antibióticos na praça aí que é como se jogasse um copinho de café de água num grande incêndio, não acontece nada. Não resolve o problema. Muitos pediatras passam, chama tobramicina. Eu vou falar porque não é, a tobramicina é a substância. Mas assim, tem médicos pediatras que passam tobramicina e há 20 e tantos anos que ela existe e só tem o quê? Colaborado para a resistência do micróbio. As bactérias vão ficando fortes, né? Com antibióticos que não são tão potentes. Então existem as quinolonas de 4ª geração. Então você tem problemas por vírus, problemas por alérgicos, por partículas, por alergia. Uma substância, eu sou alérgico a mofo, por exemplo. Eu, Fábio, sou alérgico a poeira de livro, fotografia velha. E olha que eu sou historiador, eu adoro mexer com isso. Tem que botar luva e máscara, né, para mexer com isso. E digitalizar as fotos para depois não precisar mais mexer. Estão lá no baú guardado. A minha esposa é alérgica a produto de limpeza, então tem pessoas, ela vai no supermercado, não pode ir para um lado... Tem alguns produtos químicos, tem algumas coisas, algumas substâncias, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto para um paciente que vem com quadro alérgico agudo no consultório é se ele está com obra em casa. Ele falou, doutor Fábio, como é que o senhor adivinhou? Eu falei, não, porque no meu tempo de criança, o que usava em obra? Vocês lembram? Cal, cimento, areia e água. E tijolo, que era barro. Hoje não. Você vai numa loja, nessas grandes lojas de material de construção, tem cheiros diversos, tem químicas, tem cimento-cola, tem um monte de coisa. Então isso no final de uma construção, de uma pequena reforma num banheiro, numa cozinha, e a família morando dentro da casa... Ele falou, mas como é que o senhor adivinhou? Eu falei, porque está tudo aqui, está tudo escrito. Na hora de examinar o olho, fazer um bom exame, a parte interna do olho fica parecendo a superfície de um doce antigo, chamado sagu. Ou uma superfície de uma framboesa, para quem não conhece sagu. Cheio de bolotinha. E são microbolotinhas que eu consigo ver no microscópio. Então isso é típico de uma alergia, de um processo alérgico. Tem as conjuntivites bacterianas, né? Às vezes uma bactéria que está na pele da gente pula para dentro do olho, falta de higiene, ou a pessoa que leva a mão nos olhos várias vezes ao dia. Isso aí é comum, né? É muito comum. Né? E tem outros tipos, tem fúngica, que é mais raro, que é por fungos, e aí vai. Tem as mistas, que são alérgicas e aí já começa a composição, né? Isso. Pega o A mais o B, exatamente, mais o C, mas as mais comuns são a alérgica, bacteriana e viral. Além das conjuntivites, né? A gente estava aqui um pouco antes de iniciar a gravação, você falou a respeito do glaucoma, né? Que é um outro glaucoma é uma das doenças mais silenciosas que o corpo humano apresenta.
Se você me der 5 ou 6 nomes de doenças, eu consigo dizer 5 ou 6 sintomas iniciais. O glaucoma não tem sintomas aparentes. Ele não deixa o olho vermelho, ele não causa dor inicialmente, ele não embaça a visão central. O glaucoma começa a prejudicar a visão da periferia no centro. O final de um glaucomatoso é enxergar por um tubo, ele não consegue subir um degrau de uma escada. Então é muito sério. É uma doença que, se vista, se descoberta, ou se você desconfia, o médico no exame, chamado fundo de olho, ele desconfia de um início de glaucoma, é uma alteração no nervo óptico, lá no fundo do olho, ele vai pedir uma série de exames para confirmação desse diagnóstico. E eu tenho uma estatística muito triste para passar para vocês. 54% de quem tem glaucoma no mundo inteiro, a estatística mundial, não sabe que tem a doença. E eu sou oftalmologista e tenho que ir pelo menos uma vez por ano no meu oftalmologista para saber se eu tenho algum indício de glaucoma, porque na minha família teve casos, meu pai, alguns parentes mais próximos. Então, é um dos motivos maiores da frequência de você ir ao oftalmologista com uma certa frequência, um adulto, por exemplo, ou uma pessoa de mais de 40 anos, ela deve ir anualmente, a cada 12 meses. Mesmo que os óculos estejam bons, que a lente esteja ainda suficiente, né? Criança já é diferente, criança não tem tanta incidência de glaucoma na infância, no início da adolescência. Mas eu tenho, em 37 anos de médico, eu devo ter uns 25 pacientes que começaram o glaucoma aos 15, 16 anos. Adolescência. É muito raro, mas não é tão raro assim. E todos estão bem, porque eles descobriram no início, eu fiz exame, descobri, suspeitei, pedi uma série de exames. Esses exames todos estão à disposição da população, tanto no serviço público, no SUS, quanto nos convênios e particulares. Então, são exames em São José dos Campos, há 32 anos, nós fundamos a Oftalmo Vale exatamente para que todos os médicos pudessem pedir esses exames, são exames modernos, que detectam glaucoma. Então, é muito interessante saber que, pegando no início, então, a prevenção, eu falo que a prevenção é a mãe da medicina. Depois do glaucoma já instalado ou já piorado, há uma perda irreversível da visão. Por isso não tem que tão fazer. sério. Então, prevenir é a melhor, coisa. Ir ao oftalmologista, essa é a prevenção. Uma das coisas que nós estamos falando aqui, se você for aqui no centro da cidade, nós estamos aqui em São José dos Campos, se você for aqui no centro da cidade, tem um monte de ótica aí falando assim, vem fazer teste, vem fazer exame, vem aí, quer trocar sua lente agora, que não sei o que tem, coisa e tal. Esse é um grande problema. É um problema, porque você fazer optometria é uma situação. A palavra optometria ou optometrista é aquele que pratica a optometria. Proibida por lei no Brasil desde 1942 e retificada em abril desse ano pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Ah, não fala do Supremo não. Não, eu sei disso, mas eles votaram durante 4 dias, porque é uma reivindicação antiga da classe oftalmológica. Você, quando está passando pelo centro da cidade, eles te convidam a fazer um exame. Isso. Ou você vai no açougue comprar 1 quilo de carne moída para fazer no almoço, está lá um cartazinho, campanha de saúde visual. Doe 2 quilos de alimento não perecível e ganhe uma consulta. O brasileiro, mal informado e muito cordato, um dos povos mais cordatos que eu conheço, ele vai lá e cai na armadilha, eu chamo de arapuca. Né? Para quem não sabe o que é arapuca, você fazia de bambu para pegar passarinho no tempo que não existia IBAMA para te prender depois. Então a arapuca é uma armadilha. Por que eu falo armadilha? Eu falo para meus pacientes, às vezes o paciente escapa ali, o senhor é oculista há quanto tempo? Eu falei, não, oculista, vírgula, eu sou oftalmologista. Oculista é uma maneira do povo mais simples, que não é tão letrado, chamar o médico. O médico que cuida o optometrista. O optometrista. Tá. Ele passa óculos apenas, ele não pode examinar o fundo de olho, ele não pode prescrever um medicamento, ele não pode operar você, ele não é médico, ele é praticamente um técnico. E de uns governos antigos, aí, nos últimos 20 anos,
abriram várias faculdades de optometria no Brasil. E bem Aí virou bagunça. Estrategicamente, uma em cada região do Brasil. Né? E isso joga no mercado da optometria mais ou menos 200 optometristas ou mais todo ano. E o que está acontecendo? Eles são funcionários dessas casas de ótica, muita casa de ótica emprega esses optometristas, eles acabam fazendo essas consultas. A ponto de eu ir na feira, na Vila Diana, na Rua Santa Clara, uns 3, 4 anos atrás, e tinha lá uma dessas óticas que fazem isso, essas barracas infláveis, e lá fazendo a luz do dia. Drive-thru. Quase o drive-thru. Fazendo em plena luz do dia, uma feira funciona das 6 da manhã ao 12:30, fazendo exames gratuitos ali. Lógico que não é gratuito porque nada é de graça, né? Nem almoço. Você vai ter que comprar o óculos lá com... Exatamente, né? Com ágio e se o cara... Mas vamos para outra... Isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, né? Porque a nossa vista, ela é extremamente importante. E aí o que acontece? Se você achar que o seu problema da vista é simplesmente fazer a correção, colocar uma lente corretiva, você pode estar deixando de investigar outros problemas muito mais profundo. Isso é detectado por um médico. Porque o fato de você estar usando óculos, tudo bem, você pode ter um desvio lá na córnea, sei lá, alguma coisa assim, né? E tudo bem, você botou o óculos, corrigiu, mas pode ser fruto de uma doença. Exatamente. E se você não cuidar disso daí, o negócio vai degringolando. Existe uma doença que evolui, chamado ceratocone. Cerato quer dizer córnea. Cone, em forma de cone. A córnea, em vez de ser redondinha, ela é bicudinha, em forma cônica. Outra coisa também que eu lembrei, eu vou olhar bem para a câmera aqui e vou perguntar, você já fez óculos, já comprou óculos em farmácia? O brasileiro adora imitar americano. O americano vende óculos em papelaria, em farmácia, em supermercado. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Na hora que você está passando no caixa na farmácia, eles examinam o seu fundo de olho para saber que você tem glaucoma ou que você não tem. Ele fez algum exame a mais para ver se você tem uma catarata inicial? Não. Então, se eu pudesse ser presidente da República por 12 minutos, é o tempo que eu calculei fazer um decreto proibindo a venda de óculos em farmácia. E tem outras coisas que vendem em farmácia também, que são proibidas e são vendidas ali, ou mudadas por balconistas de farmácia, que não são sérios. E tem muita gente séria na farmácia, graças a Deus. Dito isso, como que a gente pode prevenir? Nós falamos assim, é lógico que algumas doenças, a prevenção é você ir realmente passar por um médico para ele poder fazer um exame mais profundo para saber como que está a saúde dos olhos aí, né? Agora, existem alguns cuidados no dia a dia que a gente pode tomar, né, para evitar aí alguns problemas, algumas consequências. Por exemplo, que nem você comentou aí agora há pouco a respeito de acidentes. Já falamos, né? Mas falamos de alergias. Né? Essa história de você ir lá comprar um colírio quando está muito seco, como é que funciona essa história aí? É complicado. O lubrificante, desde que tenha boa procedência, ele não precisa de prescrição médica. Porque com um ar seco desse, você for esperar para ir a um oftalmologista para ele te prescrever um colírio lubrificante. Uma outra coisa que você me fez lembrar. Na parte de baixo da minha prescrição, feita no computador, tem a seguinte frase: atenção para a validade inscrita na embalagem do colírio. A partir do momento que você abre o colírio, e o colírio é pequenininho, a tampa às vezes é maior do que o conteúdo ali, né? Mais alta. Senão venderia em garrafa. Aqui, ó. O colírio viria assim, ó. O tataraneto seu conseguiria usar o colírio que o seu tataravô usou. Por quê? Abriu, você tira o quê? O lacre, né? Você abriu daquele barulhinho que você abriu. Se for um antibiótico, um anti-inflamatório, tal, um medicamento que não seja um lubrificante, ele vai ter um prazo de validade de 30 dias. Aí o brasileiro adora fazer isso. Ele vai lá, você viu? Casa de avó, casa de tia, né?
Tem uma farmacinha em casa. Tem uma caixinha cheia de colírio. Cheia de colírio. Uma tampa vermelha, até verde, até azul. E no meio delas a vovó guarda aquele remedinho de acabar com o calo lá do pezinho dela. Aí um dia no escuro ela fala: Netinha, pega pra mim, Joaninha. Vai ali, pega o colírio pra vovó pingar no olho, que tá muito seco aqui em São José. Ela vai pingar e pinga um ácido que era para comer o calo dela. Isso em 37 anos de medicina, infelizmente eu vi umas 6, 7 vezes. Não é tão raro assim. Porque guardam colírios para usar na outra, não sei, na outra vida, porque eu não acredito em outra vida, mas assim, as pessoas acham que vão usar colírio o resto da vida, ou os netos, os bisnetos. Então, colírio, usou, é um tratamento de 10, 12 dias, sobrou lá. Descarta. Você descarta. Agora, o lubrificante, até 45 dias pode usar. Você vê, o maior colírio em termos de número a quantidade em ml, em mililitros, é um colírio que eu prescrevo muito para lubrificar, tem 15 ml. Dá para usar 1 mês e meio ali e já acaba. É um colírio que você vai usar várias vezes ao dia com esse ar tão seco que está aí fora. É interessante. Estamos aqui com o doutor... Prazo de validade... o prazo de validade. Conta, por exemplo, o prazo de validade está escrito lá que não tem nenhum colírio. Mas vamos supor que tem a caixinha do colírio aqui, eu vejo lá. Validade fevereiro de 2022. Você abriu hoje, ele não vai durar até 2022, vai durar 30 dias. Ele é o prazo de validade... Aquilo ali é para vender na farmácia. Daquela embalagem. Dentro da embalagem, se manter ela lacrada. Depois que abriu o lacre... Eu faço a comparação. Se você igual margarina, né? Ou um iogurte. Pode ser. Abriu o iogurte. Se você não comer aquele dia, no máximo, ele estraga mesmo na geladeira. Então, tem que ter esse cuidado. Todo colírio, a maioria dos colírios tem conservante para mantê-lo naquela estabilidade por aquele prazo. Para quem usa lente de contato, você pode ver quando você compra uma lente de contato descartável, ela é aberta, ela tem que descartar em 28, 30 dias. Fechado, às vezes está escrito validade de 5 anos. Porque ali tem um produto que mantém ela estável ali. Depois que abriu 28 dias. É igual que tá lá assim, né? Eu vou comprar manteiga lá, manteiga vai fazer até o final do ano. Mas aí o que acontece? Depois de aberto, 10 dias. Exatamente. 10 então dias. isso as pessoas às vezes não tomam esse cuidado. Isso é um problema, isso realmente é um problema. E quando nós estamos falando aqui de optometrista, né, oftalmo e tudo mais, a gente sabe que o atendimento que nós temos, isso é um problema, por exemplo, aqui em São José, as filas de SUS para você fazer o atendimento numa especialidade é um problema. Né? Já foi pior. Já. Mas melhorou, mas ainda está longe do... Está longe do ideal. Isso, né? Nós somos uma cidade rica, que tem recursos, tem várias empresas, por exemplo, eu tenho que citar o nome, porque isso foi durante mais de 20 anos, um hospital que cuidava da visão pelo SUS, Hospital Provisão, né? Lá no Bosque. Esse hospital praticamente está fechado por problemas administrativos, que não vem ao caso aqui comentar, mas era mantido a maior parte por dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos. E hoje outros grupos, outras empresas ligadas à área de oftalmologia mantêm consultórios para atender essa demanda que é muito grande, mas com qualidade melhor de atendimento do que era no passado, e a fila de espera para a cirurgia de catarata também diminuiu. Há 2 anos atrás levavam 2 anos e meio, 3 anos, às vezes até mais, para um idoso conseguir operar uma catarata. Hoje são alguns meses e o serviço também tem mais qualidade, acompanhamento, está todo informatizado. Eu trabalho 2 tardes por semana atendendo o SUS. Eu chego bem cansado em casa, mas chego com um sorriso daqui a aqui. Minha esposa até nota isso, porque pela satisfação de estar atendendo pessoas que não poderiam estar num consultório particular ou porque não podem pagar um convênio. Pagar um convênio, né? E esses multirões que foram feitos no passado, né, hoje a gente não ouve tanto falar, né, isso também diminuiu muito a fila, né, para o atendimento. Isso realmente é algo muito importante. Algumas universidades, como a Unicamp, USP, algumas universidades, os professores promovem esses multirões porque as filas, e uma pessoa com catarata, que é
o embaçamento, a opacificação de uma lente chamada cristalino. O próprio nome diz, né? Cristalino como uma água cristalina. E com o passar dos anos ela vai ficando leitosa, fosca. Essa lente que a gente nasce com ela cristalina, ela vai ser removida, uma cirurgia de 13 a 15 minutos. Hoje em dia, muitos casos até sem precisar de uma sedação. O paciente às vezes dorme um pouquinho, mas na maioria das vezes pode ser usado com colírio tópico, né, com anestesia tópica. É uma cirurgia de baixo risco, desde que seja feito num local de excelência, de atendimento de excelência em oftalmologia, que graças a Deus na nossa região nós temos em várias cidades serviços excelentes que podem fazer essas cirurgias. Poderia ser a realidade no país todo, né? Mas o país ele é continental e a melhora, muito diferente, e a melhora né? da qualidade de vida de uma pessoa. Eu vejo pacientes chegarem ao consultório amparado por um neto, ou por um filho, ou por 2 filhos. Aí eles colocam na cadeira de exame com maior dificuldade. Aqui 1 mês e meio ele volta já operado de catarata, andando e sorrindo e agradecendo. Que maravilha que foi a cirurgia. Então, isso não tem preço. Isso não tem como precificar a satisfação que um oftalmologista tem em ajudar a devolver a visão. Com tecnologia, com segurança, né? Segurança com hospitais, como nós ajudamos a fundar aqui a Oftalmovale. Dentro do mesmo grupo saiu um grupo que fundou, eu sou da diretoria, do conselho diretor há quase 19 anos, do hospital, um dos hospitais mais modernos de olhos do interior do Brasil, o Hospital de Olhos do Vale, que fica ali no Aquários, ao lado do Objetivo. É o que tem de melhor em tecnologia para oferecer para os médicos, né, para os colegas, para vocês terem uma ideia da abrangência, além da região metropolitana do Vale Paraíba, litoral norte, sul de Minas, região serrana, o sul fluminense. Tem médicos de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Paraty vindo para cá. É mais seguro, inclusive, a estrada, é mais seguro não levar uma bala perdida no Rio de Janeiro, que é muito triste, né? A gente pensa, eu tenho grandes amigos, grandes médicos lá. Mas eles preferem pegar quase que uma reta só, vêm para São José, numa van, com conforto, os pacientes operam e voltam para suas casas no mesmo dia. Porque as cirurgias oftalmológicas hoje não tem internação de véspera, ela é feita num day hospital, um hospital dia, né? O paciente entra 1 hora, 1h30 antes do procedimento, em jejum, e sai depois da cirurgia, já toma um lanchinho ali e vai para sua casa. E a tecnologia hoje em dia para fazer a operação Os aparelhos, a sala de cirurgias do Hospital de Olhos tem pressão positiva, não entra partícula de fora. Pressão positiva, quer dizer, se abriu a porta, sai, não entra, né? Não entra. É como um freezer, vai fechar o freezer, faz aquele barulhinho, né? Então é interessante, a tecnologia para a oftalmologia está muito avançada. Agora, isso daí tudo tem um custo, né? Muitas vezes a pessoa, ela não quer ficar na fila do SUS, muitas vezes, né? Mas ela não tem a condição, por exemplo, de ter um convênio particular. É muito caro. Muito caro. Existe alguma condição intermediária para isso daí, doutor? Existe. Hoje, coincidentemente, no dia de hoje, completa 1 ano e meio, completa 18 meses, que eu e um grupo de 5 colegas de outras especialidades, nós fundamos uma associação de médicos cristãos, a AMC, e cujo símbolo, posso mostrar aqui o símbolo? Pode mostrar aqui. É isso aqui. Isso é um símbolo, o símbolo está ali da AMC. Qual o objetivo da AMC? Muitas pessoas, eu acho que a grande maioria, não tenho certeza, vocês também comentaram, a grande maioria da população não consegue pagar um convênio médico, é muito caro. E muitos convênios médicos, além de caros, às vezes eles não oferecem tudo que o paciente precisa, né? É um exame, ele não faz, ele não cobre. Tem que pagar só o basicão. Só faz aquele basicão e fazem propaganda nas televisões, na mídia, que são 1000 maravilhas, né? E a gente sabe que não é. A gente que está no meio médico, eu entrei na medicina há quase 43 anos, né, na faculdade.
A gente conhece como é que funciona isso. E então a AMC, o objetivo dos médicos, hoje somos em 43 ou 44 profissionais de saúde. Além de médicos, temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, temos nutricionistas. Dentro das... não tem todas as especialidades médicas, porque ainda estamos no início. Eu conclamo aqui, convidem os seus médicos a participarem desse movimento. Não é um convênio, não é um anticonvênio, simplesmente o nosso objetivo é atender com qualidade, cada um no seu consultório, na sua clínica particular, só que com valores reduzidos, né? Valores menores para dar condição da pessoa conseguir ter um bom atendimento. Se não for bom médico, ele não vai ser convidado por nós. Então ele tem que ter um know-how na medicina, ele tem que ter nome, bagagem como profissional médico. As outras áreas também de profissionais de saúde a gente avalia assim. E você não paga nada para ter uma identificação, uma carteirinha, né, da AMC. Você indo a um consultório que atenda pela AMC, nós temos uma relação, uma página do Facebook, depois nós vamos também divulgar. Isso nós vamos colocar aqui. Nós vamos divulgar. E futuramente no Instagram também, como que você chega até um médico. Uma relação com todos os médicos que hoje fazem parte dessa associação. Então, o nosso objetivo é esse, a qualidade de atendimento por valores menores, e porque muita gente não consegue pagar um convênio, um valor particular de uma consulta, dependendo do consultório, é proibitivo, a gente sabe disso, e é uma maneira de você ajudar socialmente muitas pessoas. Então quer dizer que a ideia do conceito é vocês formaram uma associação. Isso, não é um convênio, não tem uma intenção nenhuma de virar um convênio. Mas é fazer com que parte do consultório passa a atender. Isso. Reserve horários normais. E você tem um desconto. É um desconto quando você está fazendo parte dessa associação. Exatamente. O desconto é dado pela. Quem manda no desconto é o coração do médico. Do médico. Da saúde. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês de um médico que está na associação, que o particular dele é R$400. E incluindo vários exames que a especialidade dele pede, e ele perguntou: quanto que você faz para a MC? Eu faço 1/3 do meu particular. Então ele falou assim: eu quero cobrar a mesma coisa que você. Então hoje um paciente vai no médico que ele pagaria R$400 por R$120. Isso tem muitas... É uma diferença significativa. Ainda mais nesse momento de crise que todos nós estamos vivendo, né? E por incrível que pareça, agora não é só o país, né? O Brasil, mas o mundo todo. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam o direito ao plano de saúde, né? E migraram para o SUS. Migraram para o SUS. Então, gente, a quantidade de gente o SUS, superlotou, porque você tem um movimento de massas, né? E você vê, às vezes, não julgando, não é a gente que vai julgar, mas você vê pela aparência, pela roupa, pelo sapato, pelo carro, mas a pessoa perdeu tudo, ou é um empresário que perdeu tudo. Não tem. Você não tem a tirar, ele vai para o SUS e vai ser bem atendido. Eu tenho visto isso, não é todo dia, mas eu tenho visto essa migração do paciente que tinha um convênio para o SUS muito grande. O cara perdeu o emprego, ou tinha e ele tem direito ao negócio, SUS. Ele tinha um negócio lá, e o negócio quebrou agora no meio dessa crise toda aí. As primeiras coisas que ele corta: convênio, escola particular e convênio médico. E convênio médico, não tem como. E isso acaba sobrecarregando. Lógico. Isso também vai afetar também o próprio plano de saúde. Por quê? Porque se lá você tinha, por exemplo, um plano de saúde, tinha 100 mil pessoas contribuindo, vai diminuir isso. Passou para 70 mil. Então, quer dizer, a pessoa doente, ele vai estar lá. Então, os planos de saúde já remuneram mal para o profissional. Isso daí gozado. O Brasil acordou, o mundo acordou, batem palma lá no início da pandemia para os médicos, mas os médicos, não é porque eu sou médico, mas a importância do médico na vida das pessoas é muito grande.
E lembraram que, de repente, que os médicos existem, né? Mas você acha que o plano de saúde vai aumentar o valor da consulta por isso? Não vai, não. Eles não são Não bonzinhos. vai. Eles não são bonzinhos. O plano de saúde ele é uma administradora. Ele fala assim, eu preciso manter minha margem de lucro aqui, eu preciso fazer. Uma empresa. E a gente sabe de muitas outras coisas que a gente nem pode falar disso, senão... Senão o pessoal vem e dá um corte na gente aqui. Isso. Mas, de modo geral, é isso que realmente acontece. Isso também tá vindo porque a gente vê essas clínicas populares surgindo, né? Muito. E atrás dessas clínicas tem empresários, não são médicos. Eles querem produção. Então é aquele recém-formado que não tem seu consultório, que não tem ainda... Uma carteira de cliente formado, então tem, o cara precisa ele fazer, precisa trabalhar, atender, ele precisa viver, ele precisa comer, ele precisa comprar a comida para casa dele. Então ele vai ali atender 50 pacientes numa manhã. Imagina a qualidade da medicina. E outra coisa também muito preocupante, que me preocupa, esses cabelos brancos aqui tem muito a ver com isso. Eu, quando era um jovem de 20 para 21 anos, participei de um congresso de estudantes de medicina em Brasília. Fui representando a minha faculdade. E eles, um dos motivos do congresso era aumentar o número de faculdades de medicina no Brasil, que já era grande na época. E eu levantei e falei contra. Se tivesse ovos, eles jogavam ovos em mim. E outra coisa que eu dei ideia, para aumentar a medicina de 6 anos para 8 anos. Porque só o primeiro ano de medicina... A impressão é que eu estudei 3 anos, porque é muita bagagem de conhecimento que você tem que adquirir em 11 meses de aula. E eu fui vaiado, mas hoje a gente vê que lá nos meus 21 anos eu tinha razão. A quantidade de faculdades de medicina que os últimos governos deixaram abrir, e são fábricas de dinheiro, né? Não são fábricas de bons médicos. Então a qualidade da medicina, dos formandos de medicina, está caindo muito. É uma crítica que eu faço, muita gente não tem coragem de fazer, às vezes em grupo interno de WhatsApp, a gente comenta. Já corre solto, né? Corre solto. Agora, ter essa coragem de falar na frente das câmeras, ninguém tem. E é uma coisa muito séria. Eu pretendo conversar diretamente com o ministro, atual ministro, que é uma pessoa muito séria, e além de ter o mesmo sobrenome que eu, mas não é meu parente, Milton Ribeiro. Porque isso vai ter que ser levado ao Congresso Nacional. A quantidade... São José dos Campos, de repente, surgiram 2 faculdades de medicina aqui. Então, só tinha em Taubaté e Mogi. Isso na medicina a gente vê muito comum isso daí, né? Inclusive também quando o pessoal vai nos hospitais e vê aquele médico novinho assim, o cara fala assim, caramba, esse cara que vai me atender acabou de sair. Porque o estigma do profissional que está saindo da faculdade está sendo tão ruim, isso independe muitas vezes da faculdade, porque você pode pegar advogados, médicos, engenheiros, você pode pegar todos... A qualidade de ensino público e particular, ela caiu tanto no país, que todo mundo que fala assim, eu acabei de me formar aqui, fala assim, meu Deus, eu vou sair fora desse cara, porque infelizmente é isso que acontece, porque o ensino no Brasil ele está muito deficitário, muito ruim. E ainda mais em determinadas áreas, não é só em determinadas áreas, a gente pode falar assim, em todas as áreas hoje, o profissional ele tem que estar constantemente se atualizando, porque a tecnologia, o conhecimento, ele está avançando de tal forma que se o cara ele não se atualizar, ele está fora do mercado. Eu sou vizinho de andar, no meu prédio onde eu trabalho, há 18 anos eu sou vizinho do pediatra, talvez um dos médicos em atividade com mais idade, né? Porque como dizia minha sogra, dona Romilda, velho quem fica é pneu de carro e sofá, nós ficamos mais experientes, né? Então talvez o médico mais experiente, eu estava na barriga da minha mãe ainda, ele já era médico pediatra em São José. E você chega lá, se ele está sem paciente, ele está sempre com um livro na mão, vendo alguma coisa. Ou na internet. Sempre vendo alguma coisa. E eu falo que ele é o melhor clínico geral que alguém pode ter, porque se ele cuidou de muita criança de 59 até 2020, ele pode, ele é meu clínico geral de preferência, São José. Então você vê, eu sou paciente dele e ele é meu paciente. Então um abraço, Dr. Carlos Martins, pelo exemplo que o senhor é de estudo, é aquele
pediatra que apalpa, que ausculta, que conversa, que tira a roupa da criança. Tem muito pediatra que não tira nem a roupa da criança para examinar. Esse pediatra com P maiúsculo. Parabéns, doutor Carlos. Isso é muito importante. Precisamos de médicos assim, né? Médicos assim, profissionais assim, todas as áreas. E nós estamos chegando aqui no final desse bate-papo aqui, né? Da saúde em foco. Você viu que o quão é importante cuidar dos olhos, da vista, de modo geral. E para fechar com chave de ouro, qual é a mensagem, doutor Fábio, que o senhor deixa aí para os nossos ouvintes aqui? Falando em saúde ocular, saúde dos olhos, lembrar que 85% do que você se comunica com o meio externo através da visão. Quando o paciente perde um dos olhos ou perde a visão de um dos olhos, eu falo para ele, você tem que tratar do outro com 4 vezes mais cuidado, porque você só tem um. Então, graças a Deus que nós temos a visão para poder enxergar. Graças a Deus que nós podemos atuar na vida das pessoas, orientando. Eu sempre falo que o meu paciente, quando sai do meu consultório, ele sai mais orientado do que ele entrou. Né? Eu herdei essa didática do meu falecido pai, meu saudoso pai, que era um grande professor em Pindamonhangaba, professor Augusto César Ribeiro, e de saudosa memória para tantos alunos. E ele era radialista, ele era ator em filmes do Mazzaropi, ele era escritor, ele era cronista, e o filhão dele aqui está saindo meio parecido com ele. Mas meu pai sempre dizia, o seu paciente tem que atravessar o arco do seu consultório, quer dizer, o batente da porta do seu consultório, entrar, ser muito bem atendido e sair muito mais orientado do que ele entrou. E para você se orientar, procure um profissional sério em qualquer área da medicina, mas na área da oftalmologia, procure sempre se informar, ou entrar, colocar o nome dele na internet. Hoje tem várias plataformas que você consegue, meios de saber sobre o médico, né? Então isso é muito importante. E que você vá regularmente, mesmo que você não tenha sintomas. Deixar um último recado. A criança, a partir dos 5 anos de idade, deve fazer o primeiro exame de vista. Normalmente é feito o teste do olhinho quando ela é recém-nascida. Mas os pais, não se esqueçam disso. Seu filho não pode passar dos 5 anos. Por quê? Existe um problema chamado com B de Brasil, ambliopia. Ambliopia é o famoso olho preguiçoso. O olho tem um grau muito alto até os 6, 7 anos de idade. Se não for corrigido, esse vai desenvolver, porque ele não tem quase grau, e esse vai ficar preguiçoso. E muitas das vezes ele entorta para fora ou para dentro. Mas quando não entorta, os olhos ficam paralelos, o pai, o pediatra, ninguém descobre. O que vai acontecer? Esse olho vai ser um adulto que vai ter uma visão boa só de um lado. Então, a prevenção da ambliopia, do olho preguiçoso, que é o que chamamos de cegueira prevenível na infância. Esse talvez é o recado mais importante. A partir dos 5 anos, qualquer pessoa, qualquer criança deve ir ao oftalmologista. Vivendo e aprendendo, isso daí eu nem sabia que existia. Mas muito pediatra não sabe disso. Mas muito pediatra não sabe disso, né? Eu já atendi filhos de médicos que chegaram ao consultório, uma menina com 9 e um menino com 12. Fui fazer o exame refracional, coloca aquele aparelho na frente. Um olho dos dois, o olho direito dos dois tinha 100% de visão, lá com um pequeno grau. O outro lado eles não enxergavam nem a letra maior lá no consultório. Aí o pai não sabia o que fazia, né? Eu não podia falar perto dos filhos, mas faltou conhecimento que, guardem bem, 5 anos de idade. Não deixar a criança passar, mesmo que a criança não tenha queixa nenhuma. Porque no nosso tempo de criança, a nossa televisão era pequena e a sala era grande. Hoje é o contrário. As salas são pequenas, os quartos são pequenos. Hoje o mundo é outro. E a televisão tem 40, 50 polegadas. Então tem muita criança que não tem queixa, que seria uma queixa caseira que os pais descobrem. Meu filho não está chegando muito perto da televisão porque ele não está enxergando do sofá até lá. Mas assim, leve ao oftalmologista. O oftalmologista São José, graças a Deus, tem um número bem grande de oftalmologistas, de bons profissionais. Nós devemos ter mais de 150 ou 160 profissionais. Eu sou da turminha dos mais velhos. Eu fui o 22º oftalmologista a trabalhar aqui em São José. Estou aqui desde julho de 86.
Mas eu deixo essa mensagem final. A ida, pelo menos uma vez ao ano, ao oftalmologista, criança a partir dos 5 anos. E prevenir o glaucoma, que é dever de todos nós. Tá bom? Ok. Obrigado pela sua participação aqui na nossa ZY3. Prazer muito grande. Né? E você que está vendo esse vídeo aí, curta, compartilha e comente também, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo. Até uma próxima oportunidade. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.